Eu nunca vi nada igual. O primeiro capítulo de Provérbios era equivalente a tudo que eu já li de desenvolvimento pessoal, em termos de princípios, né? Parece que tudo se encontrava lá. Eu falei, cara, tudo que eu leio deve ter vindo daqui. Aqui é a fonte de tudo, né? E aí eu comecei a ler, não saía do capítulo 1, eu falei, quer saber, eu vou fazer um desafio, que eu fazia aquelas lives seguidas, né? E como o Provérbios tem 31 dias, eu falei, eu vou fazer um desafio de 31 dias seguidos. Então eu vou ter um dever de casa de ler, estudar, refletir e trazer aqui para os meus seguidores a minha reflexão sobre isso aplicado ao mundo de negócios e dinheiro e Deve etc. ter sido o mês de março de... Março? Né, mas deve ser por aí. Porque aí você viajou, acho que foi final de 19, aí teve 20, aí teve aquela leve parada, né? Que o mundo entrou em pandemia, deve ter sido lá para março, maio. Então, aí eu comecei a ler. Aí eu peguei, comecei a ler Provérbios. Eu lia. Dia 1 eu lia Provérbios 1, dia 2 eu lia Provérbios 2, e assim por diante. Terminava um mês, começava o outro, eu começava de novo. Eu fiquei 2 anos lendo Provérbios, quase todos os dias. E aí eu passei 2 anos lendo Provérbios, e aí coisas na minha vida começaram a acontecer, minha cabeça começou a refletir diferente, e aí foi quando eu acabei conhecendo Deus no meio da jornada. Ou seja, eu adoro a história de Salomão, eu adoro os Provérbios de Salomão, é uma coisa muito aplicada para quem faz business, para quem quer prosperar, mas também para quem quer olhar para isso sob outra ótica, outra perspectiva. Você pode encontrar o que você quiser ali, né? O que você estiver buscando. Por isso que essa história é tão importante. Deixa eu só mim. aproveitar, já que você falou isso, tem uma história interessante, isso pode ser checado na internet. Lembra do Max Gallagher? Ele tá sumido, não sei, nunca mais eu falo, mas ele era muito ouvido assim nas rádios, como consultor de negócios, uma carreira parecida com a de vocês aí, dava conselhos, e tinha 1 minuto dele numa rádio aí, e tem isso na internet. Ele falou o seguinte, aqui é Max Gallagher, para a rádio tal, e hoje eu quero falar com vocês sobre como ter sucesso financeiro na vida. Tudo é baseado no livro de Randall Brenner, ele falava um nome assim. Primeiro lugar, faça isso, isso, isso. Segundo, aquilo, ele dá todas as normas, né? Então são essas as dicas. Agora, eu gostaria de me penitenciar com o ouvinte, porque não existe nenhum Randall Brenner. Eu o inventei. E todos esses conselhos eu tirei de um antigo livro, a Bíblia Sagrada, do livro de Provérbios e Eclesiastes. Mas se eu dissesse isso desde o início, provavelmente você não ia se interessar em me ouvir. Max Isso Gallagher, é legal. Tal. Caraca, isso é forte. Se der uma googada, Max Gallagher citando a Bíblia, você vai ver, tá no Google, só o áudio, né? Não tem o vídeo. Porque tem uma galera que tem uma barreira ali de entrada. Se você já começar com o discurso, não, na Bíblia diz, aí o cara já, E ele fez isso, é muito interessante, que ele vai falando assim, parece que, nossa, quem que é esse cara que eu quero ler? Então, assim, na verdade não existe, eu inventei. É muito bom isso daí. Cara. Não, e olha só, e eu tinha esse preconceito, e eu só ouvi o Thiago, porque ele falou assim, ó, caramba, sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro? Eu falei, não acredito que é dinheiro. E aí ele pegou por um ângulo que me faria ouvir, né? Aí depois você vê que é muito mais do que isso. Enfim, vamos lá, né? Vamos começar a história, então, de Salomão. História de Salomão, né? Aliás, primeiro, para você, Rodrigo, assim, existe alguma importância específica que você acha que exista em aprender sobre a história de Salomão? Com certeza, como qualquer personagem da Bíblia. Se Deus tivesse feito a Bíblia apenas num ponto de vista teórico, a Bíblia seria um manual do instrutor, como você tem lá, né? Primeiro capítulo filosófico, né? Metafísica, a ética. Mas a Bíblia não é colocada assim. Os princípios bíblicos estão espalhados em histórias de pessoas reais. E essas histórias reais me fazem ter uma identificação com elas. Eu recentemente assisti um filme que eu recomendo e mexeu muito comigo, Sound of Freedom. Não sei se vocês viram. Sound of Freedom. Eu não quero dar spoiler aqui. Esse que é novo agora? Esse que é novo, que o livro ficou, o filme ficou 5 anos sem poder entrar no ar por boicote de Hollywood e outros grupos aí. Interessantes, né? E enquanto um filme de uma cantora aí que morre drogada entra assim, no ar, né? Não teve nada de bom na vida, a não ser cantar bem e morrer drogada, mas esse pode. Mas um filme denúncia como esse é barrado. Só pra dar um spoiler, pra dar um parênteses aqui, tá mexendo muito comigo esse filme. Mas tem um detalhe, sem quebrar o final do filme, que ao final vem o ator principal, que é esqueci aquele que fez A Paixão de Cristo. Eu sei quem que é. Eu não sei o nome dele. Daqui a pouco eu não lembrar o nome dele. Vesselta, alguma coisa assim. E ele vem, ele fala, e ele cita um detalhe curioso, que é o que eu quero pegar aqui para responder a sua pergunta do Salomão. Ele falou assim,
os homens mais importantes do mundo são aqueles que sabem contar história. Porque se você souber, o mundo está na mão dos contadores de história, que quem sabe contar bem uma história move o mundo. E ele dá um estudo de caso para referenciar. A Cabana do Pai Tomás, que é um clássico da literatura inglesa. Abraham Lincoln leu esse livro, A Cabana do Pai Tomás, e a Bíblia. E foi a leitura da Bíblia e da Cabana do Pai Tomás, principalmente a Cabana do Pai Tomás, que mexeu com o Lincoln e falou, peraí, eu tenho que libertar os escravos. Então você vê qual a força de alguém de uma história bem contada. Deus, na sua sabedoria, ele fez a mesma coisa. Ele contou histórias na Bíblia porque ele sabe que uma história bem contada de uma pessoa real mexe com você mais do que desenvolver uma tese baseada apenas em teorias. Por isso que a história de Salomão é o que dá combustível para mudanças de vida, assim como a Cabana do Pai Tomás deu combustível para Lincoln mudar a vida de milhões de negros que eram escravizados nos Estados Unidos. Então, assim como aquele livro mudou a cabeça do Lincoln e a mudança de mentalidade do Lincoln afetou outros, a história de Salomão mexeu com você. E nessa sua mudança de mentalidade, pode também mexer com milhares ou milhões de pessoas que estarão nos assistindo ou ouvindo depois desse podcast gravado. Pô, muito bom. E com certeza vai. E assim, vocês lembram do final da história de Davi? Que a gente conversou, inclusive, a última vez. A gente fez um episódio sobre isso. Davi foi um dos nomes, talvez um dos nomes mais importantes ali, bíblicos, né? E Davi teve alguns filhos, né? Um desses filhos foi Salomão, né? Então, a gente contando a história de Salomão, a gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi, tá? Então, o podcast de hoje vai ser dividido em quantas partes? 9, 10. Nossa. Vai ser dividido em 10 partes o episódio de hoje. Caramba! Tá? Em 10 partes, exatamente. Então são quase que 10 cortes aqui da história de Salomão para a gente poder ir de uma forma um pouco mais organizada, a gente vai refletindo sobre isso. Vamos contar então primeiro sobre o gancho da história de Davi para a história de Salomão. Ok. Tá? Eu vou puxando aqui, depois vou entregando para vocês. A gente terminou o último episódio falando sobre o final da vida de Davi, né? Então, quando o Davi estava já velho, ele tinha um filho chamado Adonias. Esse filho chamado Adonias, ele se proclamou rei. Então, imagina, o filho de Davi, chegou ele do nada e falou, eu sou rei. Eu sou rei. E faz sentido, eu sou filho, né, do rei, o rei está doente, está no final da vida. Na verdade, ele estava na linha sucessória. Mais velho. Sucessora, corrigindo o português. Ele estava na linha sucessora. Exato. Ou seja, tinha uma credibilidade nisso. Tinha uma credibilidade. Né? Fazia sentido pela ordem ali. Sabe aquela questão que não é moral, mas é legal? Exato. Só que aí o que aconteceu? O profeta Natã e Batseba, né, era, no caso, a mulher de Davi, tá? Eles lembraram a Davi que ele tinha prometido que Salomão seria o herdeiro do trono. Então, pô, imagina só, né?